Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os ouvintes que nos ouvem, que nos acompanham a partir de agora, que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Estamos aqui com o programa Jesus, a verdade que liberta, Jesus, a palavra que liberta, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, diz o apóstolo João. É esse verbo que nós pregamos, né? Essa palavra que nós falamos para as pessoas, tanto para nós como para os outros que nos ouvem, né? E assim seremos salvos, né? Conhecereis essa palavra e essa palavra vos libertará, né? Como disse João 8,32, conhecereis a verdade que é a palavra de Deus. Então, todo aquele que ouve essa palavra e as cumpre, Jesus comparou com um homem prudente, né? Que se salva, verdadeiramente constrói uma vida em Cristo. Então nós precisamos disso aí, de ouvir a palavra e fazer de tudo para cumprir. Quando nós falamos assim de cumprir a palavra de Deus, significa você se esforçar para isso, né? Então você vê que as pessoas às vezes estudam e ele se esforça tanto e não consegue tirar uma pontuação alta, né? Assim, é máxima, mas ele acaba passando, porque acaba passando de série e vai crescendo, vai se aproximando aí do diploma, né? Por quê? Porque ele está se esforçando, né? Então não significa a palavra de Deus, sempre eu estou dizendo isso aí, não significa de você ser 100%. Obedecer a Deus e frutificar 100%. Mas o próprio Jesus disse que uns é 30, outros 60 e outros 100. Então significa o empenho. Eu sempre digo também sobre um exército, ou até mesmo uma empresa com vários funcionários, até mesmo numa profissão, na mesma profissão, uma empresa, vamos dizer, de transporte. Nem todos os motoristas é igual. Tem uns que são uns bons motoristas, zelosos, e outros, assim, conseguem dirigir bem e tudo, e outros não. Mas muitas vezes não é dos desleixos, vamos dizer assim, da falta de responsabilidade. Às vezes é porque não consegue mesmo. Então tem gente que ele não consegue cumprir com a sua responsabilidade completa, vamos dizer assim, 100%, mas ele se esforça, né? Ele não consegue produzir como os outros produzem, mas ele está se esforçando. E é um motorista também, então é um funcionário ali que está dentro também. O exército tem uns que produzem melhor do que outros, uns estão na frente da batalha, outros estão mais atrás, outros estão lá pegando água, comida para o soldado. Então o importante é estar dentro, né? E isso com o mesmo foco, né? Buscando o mesmo alvo. Então a questão aí da obra de Deus é essa, de você não discordar, né, dos princípios de Deus, não discordar da Bíblia, você acreditar piamente nisso aí. Então você está defendendo o corpo de Cristo, você faz parte desse corpo, ainda que seja um membro que não apareça tanto, ou até não tenha um desempenho muito grande, muito bem. E assim, às vezes, aparentemente, nem não tem necessidade. Até o apóstolo Paulo, ele diz que num corpo, quando ele fala de corpo de Cristo e tudo, ele fala dos membros, né? Ele diz que aquele que aparece mais, aquele que aparece menos é o que mais necessita. Ele vai dizendo isso aí, né? E quando você vai pensar nisso, é verdade, você vai pensar no coração de uma pessoa, ele aparece? Não. Mas se tirar, ele morre. Então o fígado, o rins, aí vai aí.
uma coisa que não aparece, está lá dentro, né? Então, o que está por fora, o que às vezes dá de viver sem ele, e é o que aparece, né? Então, aparentemente, os mais desprezados, é isso que ele diz, são os que mais necessitam. Então, você vai ver que um braço, você vive sem um braço. Pode cortar o braço, você vive sem ele. Corta os dois, vive sem ele. Corta as duas pernas, vive sem elas. Sem perna, sem braço, você vive. Ou sem o coração, você não vive. Então, tem esses detalhes aí que a gente tem que ver no corpo de Cristo, é isso. Às vezes nem aparece, é o que faz mais. Então, a gente não trabalha no corpo de Cristo para aparecer, sim para ajudar, para ser participante, né? Então, Paulo ele fala muito a respeito do plantador, né? Daquele que planta a semente, com esperança de ser o primeiro a participar do fruto. Então a gente trabalha no corpo de Cristo para que o próprio Cristo venha nos salvar, né? A gente com essa esperança da ressurreição para a vida eterna. Então o importante é garantir isso aí. Aí não é produzir para que o homem venha aprovar. Então quem vive confiando em homem, quando a gente diz em homem, não é nos outros homens, também, né? Mas principalmente em si mesmo. Quando essa altivez do homem, essa autoconfiança do homem é que mata o homem. Né? Que ele vai buscar uma estrutura humana, uma estrutura física, terrena, carnal, e ele se apoia em cima dessa estrutura, né? E Jesus ele falou a respeito disso, né, do homem que fez uma plantação e ele colheu muito, né? E ele ficou pensando o que ia fazer daquela colheita toda, e ele pensou, não, vou aumentar os meus celeiros, os depósitos, né? E vou colher tudo, vou guardar isso aí. E eu vou ficar tranquilo, eu vou dizer para minha alma, para gozar, que tem em abundância para muitos tempos, né? Então, aí Jesus diz, e Deus disse, se pedir a tua alma hoje, o que tu fez, fica para quem? Então, essa mesma coisa, dessa mesma forma o Salomão fala em Provérbio, que a gente se preocupa tanto em construir, né, em fazer. E ele diz, você que trabalha tanto com sabedoria e tudo, mas o que tu construiu vai ficar para o sábio ou para o tolo? Aí, o que é isso? O que vai assumir isso depois de ti? Vai destruir tudo ou não, né? Então, é aquela coisa de você não pode se omitir de não fazer, de não construir, de não plantar porque não sabe se vai colher. Não, mas você tem que fazer a tua parte, mas não pode se apegar a isso, se fortalecer nisso, se apoiar nisso. É confiar nisso. Não, confia em Deus, né, irmão? Então a nossa confiança tem que estar no Senhor. Aí, porque esse é o que vai restar. No final de todas as coisas é você e Jesus, somente os dois. Então Ele pode te salvar. E se você estiver diante dele condenado, irmão, que foi contra ele a vida inteira, nunca deu ouvido à sua palavra, o que tu tem para dar em troca da sua alma? Jesus ele fala a respeito disso também. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro perdendo a sua alma? É o que tu tem feito, é o que tu tem, né? Quando Deus pedir tua alma, o que tu tem para dar em troca dela? Então o que nós temos é aquilo, a obediência ao Senhor. Então eu quero aqui deixar uma palavra aqui,
já usando aqui o Salmo 20, versículo 7, que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. É isso aí. Menção, quando fala menção, está dizendo que é exatamente o que eu estou dizendo aqui, que nós precisamos confiar no Senhor. Então, tudo que vem de Deus, né, tendo a aprovação do Senhor, você buscando nele, ainda que sejam as coisas naturais, é bom, dá certo. Por quê? Porque você está... Deus preserva a tua alma. Então você vê quando dizem, segundo a Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, e o versículo 14, né, um versículo que sempre a gente fala isso aí: se meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, povo de Deus, evangélicos, crentes em Jesus Cristo, né, cristãos. Então, um povo que se chama pelo... Ele tem um sobrenome, é um povo cristão. Então, um povo que tem um nome, leva o nome de Cristo. É isso aí que ele está dizendo. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que ele está dizendo? Primeiro, perdoa os pecados, depois sara a terra. Então você vê Jesus, um certo dia que trouxeram um paralítico para ele orar por ele, e Jesus, olhando para ele, disse: perdoados são os teus pecados. E murmuravam, o pessoal murmuraram dizendo: quem é esse que diz que perdoa pecado? Porque só Deus pode perdoar pecado. Jesus estava ali em carne, claro, né? E ele disse: que diferença tem? Por que vocês ficam pensando nesse negócio aí? Porque que diferença tem eu dizer: perdoados são os teus pecados, ou toma a tua cama, o teu leito e vai para a tua casa? E o homem levantou. Então veja, não tem como. Deus, ele quer primeiro perdoar os pecados do homem. O zelo de Deus, a vontade de Deus, o desejo do Senhor, o projeto do Senhor, o plano do Senhor é salvar a alma. Porque a vida não se resume aqui, pelo contrário, daqui que parte para outra vida. Então, Deus, ele quer primeiro que você se salve. Quando você vê o próprio Jesus dizendo que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, há festa no céu. Jesus nunca falou no sentido de milagre, que há festa no céu quando acontece um milagre, quando alguém é sarado à terra. Quando fala de sarar a terra, ele está falando de uma coisa física, terrena, carnal, né? Então ele está falando que ele vai te prosperar, vai te curar. Isso aí está falando de uma coisa terrena, sarar a terra, né? Então, perdoar os pecados é outras coisas. Você está perdoado os pecados que tu cometeu até aquele dia. Então, dali para frente, aí você vai ver se você vai pecar de novo, continuar no pecado, ou você vai se santificar, se separar do pecado, através da orientação da palavra. Então, por isso que diz que a palavra vos libertará. Liberta do pecado. Se você quiser, você se separa do pecado pela orientação da palavra. Então, quando ele diz que se humilhar, se meu povo que se chama pelo meu nome,
Se humilhar. Então nós, né, no Brasil hoje, irmão, pelo momento que estamos passando, estamos aqui em outubro, né, de 2022, então, por que eu estou dizendo essa data aqui? Porque esse programa vai ficar passando outra hora aí também, ficar gravado, então veja aí 29, hoje, né, de 2022, estamos aí numa decisão no Brasil, então veja aqui, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados. Então aí a primeira é perdoar os pecados, né? E aí sara a terra. Então eu preciso confiar nesse Deus que Ele pode perdoar os meus pecados, minhas falhas, e Ele pode sarar a terra. Ele pode salvar a minha alma e Ele pode me santificar, no caso, me separar do pecado, né? Ele tem esse poder e continuar me orientando para mim fugir desse pecado, me dizendo o que é pecado, o que é justiça, o que é juízo. E Ele sara a minha terra, Ele me abençoa. Como Ele disse para Abraão, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, mas aqueles que te abençoarem serão abençoados. E Ele vai dizendo o que deve ser feito, aquele que obedecer, escutar as palavras do Senhor. As bênçãos do Senhor alcançam essas pessoas. Então você vê ali Gênesis capítulo 12, né? Então é assim, eu acho que é a coisa melhor que tem, é você buscar no Senhor, confiar em Deus de verdade. E confiar em Deus não é você se deitar e deixar Deus fazer, não. É você fazer tua parte, confiando no Senhor. Em vez de você confiar no ímpio, na pessoa, nos conselhos de pessoa que não tem Deus, que não vem, esses conselhos não vêm da parte do Senhor, não concordam com a Bíblia, com a palavra de Deus, estão fora dos princípios de Deus. Então você foge dessas pessoas, desse tipo de conselho, desse tipo de atitude, e você se aproxima, se chega, segue, né, se junta com as pessoas que obedecem ao Senhor, que temem a palavra de Deus, que temem ao Senhor e tremem diante da sua palavra. Né, tem um versículo aqui, que eu sempre falo aqui em Eclesiastes, né? Eu vou até ler aqui, mas eu sei de cor desse versículo, eu sempre estou dizendo, Eclesiastes capítulo 8, né? As pessoas não sabem, não acha que Deus ele vai concordando com o pecado dele. Não, tô pecando aí, eu tô fazendo isso. Esses crentes diz que é pecado, que Deus não concorda. Esses crentes, a palavra de Deus está dizendo, mas eu nunca vi nada contra mim, então a minha vida está indo bem. Então as pessoas acham que Deus está concordando com o pecado dele. Então Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, diz, visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. E aí você vê que tem muita gente aí que incentivando a fazer o mal, incentivando a andar, desobedecendo as coisas de Deus, né? Desobedecendo os princípios, contra os princípios de Deus, né? Batendo de frente com o próprio Deus, com a própria palavra, porque quando você bate contra a palavra, você está batendo contra Deus, é claro.
Está escarnecendo do Senhor. E ele acha que está se dando bem. Ah, tranquilo. Né? Então, quando eu falei nessa questão de tremer diante da sua palavra, eu lembrei desses versículos aqui, que o próximo versículo diz exatamente isso, de tremer, né? Diante de Deus, que é exatamente você, você saber que dali vem o juízo mesmo. Né? Saber que você vai prestar conta, o que queira ou que não queira, do que fez de bom ou de mal. Exatamente. Então aqui o versículo 12, você vê que esse versículo 11 aqui está dizendo que não vem o juízo logo não. Por isso você se dispõe a pecar e acha que está tudo certo. Deus tá meu amigo, tá tudo certo, não vai acontecer nada comigo. Então você vê o versículo 12, ainda que o pecado faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que tremerem diante dele. É isso aí. Esse que verdadeiramente teme ao Senhor, ele sabe que vai prestar conta com o Senhor. Então no capítulo 12 de Eclesiastes, os 2 últimos versículos do livro de Eclesiastes, que é de Salomão, eu sempre falo esses versículos aqui também, porque nós pregamos salvação. Aqui nós não pregamos as coisas terrenas, não. Nós pregamos primeiro, como foi dito aí, perdoarei teus pecados e sararei tua terra. Que diferença faz? Você vê que aquele homem, perdoados são os teus pecados, já estava sarado já. Mas aí começaram a murmurar, pensando que Jesus não podia perdoar pecado, ele disse, não, mas que diferença faz? Eu dizer, perdoados são os seus pecados, toma a tua cama e vai para casa. Então veja que quando perdoa teus pecados, você começa a sarar, irmão. Ter saúde, ter prosperidade, e prosperidade não é riqueza, não. De você achar que tem muitos bens, é ter o suficiente. E às vezes as pessoas se atrapalham muito com isso, quando eles confiam nas coisas naturais, ele se apoia nisso, ele fica vaidoso. E ele quer usufruir daquilo lá, é onde ele se perde todinho. E quem não faz isso, ele pode ter bens, mas ele vive com simplicidade como os outros que são simples, que tem pouco, que não tem tanta coisa. Primeiro que um rico com muito dinheiro, o que ele pode é extraviar, extrapolar a vaidade, gastar sem necessidade, mas para se manter é a mesma coisa de um que não tem, que tem pouca coisa. Porque ele não pode comer demais que não cabe no bucho dele, ele vai morrer de obesidade ou de qualquer coisa assim, adoecer. Ele não pode vestir um monte de roupa, é só uma mesmo. Então a diferença vai ser da vaidade. Dele extraviar, eu vejo gente aí que gasta dinheiro sem necessidade, com lugares luxuosos, não tem necessidade disso. Quando você vai ver, se você aprender com Jesus, é por isso que nós temos que aprender com o Senhor, temer ao Senhor, o dono do universo, que fez todas as coisas. Tinha uma túnica, simplicidade. Era um carpinteirozinho ali, fazia umas mesazinhas, um negócio. Então você vai ver a vida de Jesus, não teve essa vaidade. Então está passando para nós o quê? Quando você vai ver homens de Deus aí, ele era simples, né? Não tinha essa vaidade toda. Então, que diferença vai ter aí de ter muito ou ter pouco dinheiro? Nenhuma. A diferença está nessa soberba, nessa prepotência, nessa vaidade do homem, que vai
fazer turismo aí nos lugares caros, sem nada. Que diferença tem isso aí? O que vai levar para o céu? Ou de alguma forma vai acrescentar na sua vida? O que vai acrescentar é se afastar de Deus, que Ele não é assim, Ele não é vaidoso, Ele não é avarento. Né? Então, se você não se sujeitar à sua palavra para ter a simplicidade que há nele, você nunca vai no céu. Mas não vai mesmo. Então aqui, Eclesiastes capítulo 12, o último capítulo, e os dois últimos versículos, o 13 e o 14. Olha o que diz aqui. De tudo que se tem ouvido, o que é que está dizendo? De tudo que a gente já ouviu sobre Deus, é isso aí. Sobre a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra da salvação. De tudo que se tem ouvido, o fim é, ou seja, resume aqui. É isso que Salomão está dizendo. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então é temer a Deus, guardar as palavras que é dita, né? Você fazer se cumprir. Esse é um dever, não é obrigação, é dever de todo homem. A obrigar, Deus nunca vai obrigar ninguém a fazer nada. Então veja, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Vem à tona. Tudo vai ser esclarecido. Não, vem para cá, bora prestar conta aqui. E as pessoas pensam que não. Acha que não vai prestar conta. Então, quando nós vamos aqui, só foi falar de riqueza aqui, Eclesiastes, ou não é Eclesiastes, é o outro livro, Provérbios de Salomão, né? Capítulo 13, eu falo sempre esse versículo aqui também, e o versículo 7. Provérbios, capítulo 13, versículo 7. A quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma. É exatamente a soberba, o orgulho. Esse orgulho tanto faz você ter como não ter. E quando tem bens materiais, e aí aumenta essa soberba, essa prepotência, pisa por cima dos outros. E às vezes não é nem que pise, mas só com as atitudes, a maneira vaidosa, ele confia nele mesmo, aquela coisa toda, e ele humilha os outros por causa disso aí. Então tem gente que às vezes não tem nada mesmo, mas ele é orgulhoso, ele é rico em si mesmo, ele confia só nele, ele tem toda essa prepotência, né? Esse eu. Então, a quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. Então, isso é que nós temos que aprender, né? Aí tem aqui nos Salmos, Salmo 19, nós estamos aqui no 20, né? Esses dois salmos, tudo é de Davi aqui, né? Salmo de Davi, pai de Salomão. Mas veja aqui, no Salmo 19, versículo 13, olha o que Davi diz aqui. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorei de mim, e então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Transgressão. A soberba é uma transgressão. É transgredir contra o Senhor. É você bloquear a tua aproximação do Senhor. Você não se aproxima de Deus com a soberba, com o orgulho. E esse orgulho você nem enxerga. Você só vai enxergar se você buscar em Deus. Que é simples, que te dá a simplicidade, faz você enxergar a posição sua.
aonde é que você se encontra, você vai ver que você não pode e nem é nada. Não sabe, não pode nem é. Coisa nenhuma. Então, a única riqueza que você pode buscar é em Deus. Então, um versículo aqui que eu falo sempre também, quando a gente fala nessas questões aí de simplicidade, aí, aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo 3, que diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, com a nossa soberba, nós nos afastamos do Senhor. Porque nós dependemos totalmente dele. Quando Jesus diz em João, o Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 15, o versículo 5. Eu sou a videira e vós os galhos. Todo galho que está em mim dá muito fruto. Se está na palavra, irmão. Quando está em Jesus, a palavra não é Jesus, Jesus não é a palavra. Então todo galho que está em mim, ele dá muito fruto. Porque sem mim, nada podereis fazer. Quando ele vai explicando, dentro do versículo 1 até o 5, ele vai dizendo que, no versículo 4, ele fala exatamente disso, que assim como um galho que se não tiver na videira não pode dar fruto, assim é aquele que não está nele. Então, se eu não tiver na palavra, eu não dou fruto. Não dou os frutos natural. E no amanhã se acaba. A riqueza ficou para quem? O que tu construiu. Tudo que tu fez se acabou em quê? Tu tem o quê para dar em troca da tua alma? Não buscou nada em Deus? Não obedeceu ao Senhor? Não temeu ao Senhor com a prepotência, com a soberba, como está dizendo aqui o salmista Davi no Salmo 19, versículo 13, né? Também da soberba guarda o teu servo, está falando dele. Para que se não a senhorei de mim, ou seja, ela não tome conta de mim, seja a minha senhora, a soberba. É isso aí que ele está falando, né? E não se assenhorei de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressões. Olha o que ele diz no versículo 14, que é o último versículo do Salmo 19. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e libertador meu. Rocha minha é onde apoia-se os pés. Libertador, o único que liberta. Liberta do pecado. Livra do pecado. Então, voltando aqui no Salmo 20, né, onde eu comecei. Então está dizendo aqui, uns, no versículo 7, né? Uns confiam em carros. Naquela época tinha aqueles carros que os cavalos puxavam, os boi puxavam, né? Então confia em máquinas. Hoje, se fosse falar aqui, dizia uns confia em avião de combate, em bomba atômica, né? Bomba nuclear. Uns confia nas armas que construíram, né? E outros em cavalo, que exatamente era era uma arma na época de guerra, né? Porque o cavalo atropela o homem, passa por cima do homem, né? O cabo montado nele. Então eles usavam muito cavalo naquela época e espada, não tinha outro jeito, não tinha espingarda,
para dar tiro, fuzil como tem hoje, bomba. Não tinha. Então é por isso que está escrito dessa forma. Mas fosse hoje, uns confiam em avião de combate, outros confiam em bomba nuclear. Mas nós fazemos menção do nosso Deus. É isso aí. Eu quero ver se tem bomba, se tem alguma coisa que possa atingir Deus. Né? Aí, mas o homem atinge, mas o homem de Deus não. A minha alma não tem quem mate ela, irmão. Só o diabo, se eu der para ele. O pecado mata a alma do homem. Mas se o homem se livrar do pecado, ele salva a sua alma. Eu vou em Provérbio aqui de novo. Provérbio de Salomão, outra vez. Capítulo 15. Provérbio, capítulo 15. E o versículo, eu vou ler aqui, o versículo 31, né? Mas eu quero chegar aqui no próximo aqui, vou até o 33. Mas olha aqui, Provérbio 15, versículo 31. E os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. O que ele está dizendo? Quando eu escuto os conselhos, a repreensão que traz a vida. Então a palavra de Deus que é viva, que permanece para sempre. A palavra de Deus que é viva e que é eficaz. E mais penetrante do que qualquer espada, qualquer bomba nuclear. É isso aí. Que penetra até a divisão da alma e do espírito. A bomba não vai na alma e no espírito. Ela vai no corpo, no que é natural. Explode e acaba com tudo. Agora, alma e espírito, só o mundo espiritual. E a palavra de Deus vai lá. Porque aqui é espiritual a coisa, irmão. Então, se eu escutar repreensão, o que é repreensão? Aquilo que eu estou fazendo errado que é repreendido por isso, pela palavra. E eu me consertar, então eu faço morada no meio dos sábios, no meio dos santos, no meio dos salvos. Vou ser salvo. É isso aí. Então ele está dizendo, os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios farão a sua morada. Repreensão que repreende, né, que é exatamente que dá vida, que é a palavra de Deus. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, versículo 32. O que rejeita a correção, menospreza a sua alma. O que rejeita a correção, menospreza, não dá valor à alma. É isso aí. Está falando isso aqui. O que rejeita a correção, menospreza a sua alma. Mas o que escuta a repreensão, adquire entendimento para entender para onde está andando, o que está fazendo. Vai prestar conta com Deus. É um dever, é temer a Deus, guardar os seus mandamentos. É que é um dever de todo homem. Se não faz o dever, fica devendo. E não paga não, como vai pagar? Está devendo. Então, o que rejeita a correção, menospreza a sua alma. Mas o que escuta a repreensão, adquire entendimento. Vai entender. Versículo 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E diante da honra vai a humildade. O que diz lá que eu falei no segunda Crônica, capítulo 7, versículo 14. Se meu povo que se chama pelo meu nome, os crentes, os evangélicos, os cristãos, se humilhar, começa por aí. Tem como eu me aproximar de Jesus sem me humilhar. Aí ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29,
Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, palavra, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então veja aqui, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, ou seja, é daí que vem a sabedoria. Você é instruído a ser sábio, como já foi falado no 31. E diante da honra vai a humildade, ou seja, é primeiro a humildade, para depois ser honrado. Então é preciso que a gente abra o olho. Preciso ter humildade, não ter essa soberba, essa prepotência, senão não vou conseguir, né? Então veja aqui, uns confiam em carro, poder, e outros em cavalo, também poder. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. É isso aí. É preciso fazer menção, falar da palavra do Senhor, dizendo para as pessoas, né, que o Senhor é Deus. Mas quando fala o nome, irmão, está falando exatamente, não é, existe Deus, que Deus? Não, tem que ver se você está fazendo o que Deus está dizendo. Não adianta você falar. Aí até uma parte que o salmista fala, Davi, que aqueles opressores dele, que oprimiam ele, que perseguiam ele chegou um dia que Deus entregou o pescoço deles na mão dele. E ele diz, e eles clamaram ao Senhor. Eles gritaram pelo nome do Senhor. Mas Deus não deu ouvido. Juntaram mão a mão, mas Deus não ouviu. Por quê? Perseguidores. Então não adianta gritar se você não tem nada lá. Você nunca deu ouvido ao Senhor e quer que Ele te ouça. Então ouça ao Senhor. Guarde os seus mandamentos. O que é guardar? A gente só guarda aquilo que você preza, que você quer, que você valoriza. Tem como você guardar lixo, guardar carniça, uma coisa nojenta. Então você guarda coisas que é joia, que verdadeiramente tem valor. Então você guardar a palavra de Deus, valorizar a palavra. Você verdadeiramente gravar essa palavra para você obedecer. Sabe o que é, para dar uma ilustração melhor? Você estuda e grava. Guarda o que aprendeu para exercer a profissão. Você, se não guarda, então você não aprendeu nada, não estudou. Nunca vai ter diploma nenhum. Então, do mesmo jeito, com Deus a palavra de Deus muito mais que isso. Você tem que ler e guardar, verdadeiramente gravar na mente para obedecer, para cumprir a palavra. Então, aqui o versículo primeiro aqui do Salmo 20, ele diz: o Senhor te ouça no dia da angústia. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Versículo 2. Envie-te socorro, ou seja, enviar para você socorro, desde o seu santuário, e te sustenha desde Sião. No seu santuário, lá em Jerusalém, está fazendo menção, né? Então, lembre-se de todas as tuas
ofertas e aceite os teus holocaustos. Ou seja, para fazer isso é exatamente o que eu estou dizendo. Você tem que, não é para barganhar. Quando está falando de você cultuar o Senhor, porque tem gente que ele vai só atrás de barganhar com o Senhor. Só vai atrás de milagre. O negócio dele é milagre. Ele não vai atrás de Deus perdoar os pecados dele e dali ele prosseguir andar com o Senhor como o cego de Jericó, que seguiu o Senhor, como um dos 10 leprosos. Clamaram ao Senhor, deram ouvido. E ele mandou que eles fossem se apresentar aos sacerdotes. Está até na lei de Moisés. E ali pagar lá dar a sua oferta lá, pelo milagre. E aí voltou um. E Jesus fez uma pergunta: onde estão os 9? Não eram 10? Então, o que Jesus quer? É que você siga Ele, escute Ele, seja um crente todos os dias, né? E Ele aceite, Ele possa ouvir, dar socorro a você, né? Dar ouvido dentro do santuário dele, né? Como diz, desde Sião, e lembrar-se de todas as tuas ofertas. Lembrar, mas se tu não ofereceu nada, ele vai lembrar de quê? Não, nunca fui para o culto, eu vou lá porque eu estou meio doente da perna, quero arrumar minha perna. Mas não vai para cultuar o Senhor, para buscar a tua vida que está lá. Pensando em salvar, se arrepender do que já fez errado e não fazer mais. Aprender a não fazer mais. Você não vai assim nessa intenção. A intenção é você se dar bem, só puxar de Deus. Só venha nós, o vosso reino, nada. Então é isso que é o problema do homem. Aí está dizendo aqui: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite prosseguir já as ofertas passadas e as que é futura, né? Lembre-se das tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Aceite daqui para frente, né? Então, mas se você nunca fez nada, procurar fazer a partir de agora, né? Versículo 4. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Então, aceite conforme o teu coração. Então, exatamente, o que você acredita? O que você se dispõe? Então, assim o Senhor quer fazer também. Porque assim como Ele não te obriga você a obedecer Ele não obriga você a desobedecer. Então, é você que vai decidir o tamanho da obediência, o tamanho dessa busca, o tamanho dessa reverência, o tamanho desse temor. É você que vai medir isso aí, aprender isso aí. Então ele está dizendo aqui: conceda-te conforme o teu coração e cumpra tudo o teu desígnio. Nós nos alegramos pela tua salvação e em nome do nosso Deus avoraremos pendões. Santifica, ou seja, satisfaz, Senhor, todas as tuas petições. Então veja aí, nós nos alegramos pela tua salvação. Então a gente tem que ter essa gratidão ao Senhor, nos alegrar pela sua salvação. É que Ele nos salva verdadeiramente, né? Mas não é salvar só a ferida da perna. É primeiro a alma, irmão, a ferida da alma. Depois a perna vai consertar isso aí. Se chegar aí no céu sem perna, o próprio Jesus disse isso: se a tua perna te faz mal,
te faz pecar, corta e joga fora. Melhor chegar coxo no céu do que no inferno com as duas pernas. Ele fala isso aí, irmão. Então, aí ele diz aqui no versículo 6: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. E ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Irmão, a força salvadora do seu poder, do seu braço. É isso aí, da sua mão. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, Rei. Ouça-nos, o Rei, quando clamamos. É isso aí. Então vamos fazer menção do nosso Deus, né? Saber que Ele é o que é o Salvador. Não tem como você correr para nenhum lado, né? Então, quando a gente busca o Senhor, buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, as outras coisas é acrescentado. Tudo é acrescentado, nada é diminuído. Mas aí é que está a confiança, né? Da gente confiar nesse Deus maravilhoso que quer a salvação das nossas almas. Que Deus abençoe e vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu sei que o Senhor vai fazer mais porque o Senhor é bom. Abençoa a todos os ouvintes, todos os telespectadores que nos assistiu. Abençoa cada um, dando saúde, dando prosperidade, dando entendimento e sabedoria. Abre a mente, meu Deus, para que as pessoas possam entender que o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é com quem nós vamos prestar conta. Todos nós estamos nu e patente aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Meu Deus, ajuda, abençoando. Meu Deus, libertando de todo mal, de tudo aquilo que o inimigo tem investido, algemado, amarrado essa pessoa, que seja quebrada essas algemas, essas correntes do mal que tem prendido essa pessoa. No nome de Jesus, nós usamos esse nome a favor dessa pessoa, quebrando todo esse mal, desfazendo tudo isso, toda essa maldade que está na vida dessa pessoa, que seja expulso no nome de Jesus. E toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Amém.